Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando aqui nessa gravação no dia 24 de fevereiro, às 14h42, né? O exame de defesa de dissertação do discente Mussaj Ismael Savai Brown, sob o título Dinâmica Migratória e Avaliação dos Quesitos Censitários sobre Migrações Internas e Internacionais em Moçambique, uma análise a partir do censo 2017. A banca examinadora está sendo presidida por mim, né, professor Jarvis Campos, e conta com a participação dos professores Wilson Fusco e Ricardo Ogima. Wilson Fusco, co-orientador, o professor Ricardo Ogima, membro interno, e o professor Álvaro D'Antona, membro externo do FCA da Unicamp. Bom, Mussaja, diante do teu horário, já vou passar a palavra para você agora. Você tem 20 minutos, o que acordamos, e mais 20 minutos ali, você já pode iniciar, fique à vontade. Tá certo. Obrigado. Nada. Consegue me ouvir? Conseguimos ver. Está aparecendo? Está aparecendo, falta. Isso, já está maximizado. Tudo certo. Obrigado. Mais uma vez, cumprimentar a todos e agradecer. Passando desde já a apresentar o meu trabalho de dissertação com o tema Dinâmica Migratória e Avaliação dos Quesitos Censitários sobre Migrações Internas e Internacionais em Moçambique. Uma análise a partir do Censo Demográfico de 2017. A estrutura da apresentação compreenderá recorte geográfico, motivação, objetivos, metodologia, estruturação da pesquisa, resultados, considerações finais e recomendações, que serão questões a serem abordadas para as pesquisas futuras. Em termos de recorte geográfico, Moçambique é um país que se localiza na região austral da África, que é banhado pelo Oceano Índico e faz fronteiras com países como Suazilândia, Zimbábue, Zâmbia, Tanzânia. Tem uma localização muito estratégica do ponto de vista de desenvolvimento, compreende uns corredores de desenvolvimento que é para o escoamento dos países do Interland, acabam usando os corredores de desenvolvimento de Moçambique, que são 3, que é para terem acesso aos principais portos de Maputo, impulsionando assim o desenvolvimento e criando mais oportunidades migratórias. O país compreende 3 regiões, nomeadamente Norte, Centro e Sul, e com 11 províncias. A província, neste caso, é que vai ser a unidade de nossa análise. Tem algumas subdivisões das províncias. A província corresponde ao Estado, equipara-se ao Estado aqui no Brasil. Depois temos distritos, com 166 distritos, e tem mais desagregações dentro dos distritos, que é localidades, cidades e vilas. Uma breve contextualização sobre o país. Moçambique passou por um período de colonização entre o período de 1930 até 1974. Após 1974, em 1975, ele proclamou-se a independência do país. Um ano depois, entrou numa guerra que durou cerca de 16 anos. Mas essa era uma guerra civil entre o partido na oposição e entre o partido que governava e um partido de oposição. Na verdade, foi uma guerra civil e de guerrilha, nesse caso. Depois desse período sombrio de guerra de 16 anos, em 1992, assinou-se o Acordo de Paz, tendo passado por uma fase de reconstrução do país. Inicialmente, durante esse período, a região sul foi uma região estrategicamente boa do ponto de vista de segurança e, mesmo no período de guerra, questões de desenvolvimento. Por causa da segurança, a região sul foi sempre desenvolvida.
podemos ver que a região sul é onde concentra-se o poder político. Então, a tendência de segurança da região sul foi sempre acautelada e a guerra dificilmente as províncias da região sul sofriam como sofreram as províncias da região norte. E sempre constituiu uma atração. A partir dos anos de 2000, essa configuração foi mudando, em que a região sul era mais atrativa, passando a região norte e centro também para uma configuração de atratividade. Isso devido a descobertas de recursos minerais, criação de algumas zonas francas industriais, zonas econômicas especiais, exploração de carvão, por exemplo, na zona centro, carvão mineral, e na zona norte temos a província de Cabo Delgado, que é a província que está a fazer uma exploração de gás e petróleo. Então, todos esses elementos mudaram a configuração. Houve uma desconcentração em termos de investimento, de tal forma que cada região, ou todas as regiões, já tinham alguma coisa atrativa do ponto de vista de crescimento econômico. Em termos de motivação para o presente estudo, prende-se pelo fato de haver carência de estudos sobre a migração no país, e o país, de alguma forma, de certa forma também o país passou a atrair muitos investimentos externos. Então, quando atrai muitos investimentos externos, principalmente ligados à área de exploração mineira, isso convida ou cria oportunidades migratórias, convidando as pessoas ou os investidores para, quer sejam internacionais, quer sejam internos, aumentando assim, de alguma forma, a mobilidade humana. Uma das outra motivação tem a ver com a instabilidade. O país viveu, para além daquele momento de instabilidade dos 16 anos, que também foi responsável por alta mobilidade das pessoas, ele foi registrando também algum período intermitente de instabilidade, que é no período de 2013 a 2019. Era um período de conflito pós-eleitoral entre os dois partidos. Então, naturalmente que esses exercícios todos, ou esses fenômenos todos, contribuem para a mobilidade das pessoas. Como objetivo geral do trabalho, temos que analisar a qualidade dos quesitos do censo, os quesitos de migração do censo de 2017, bem como analisar as tendências recentes das migrações internas e internacionais e o impacto da migração na dinâmica e redistribuição espacial da população moçambicana. Como objetivo específico, elencamos aqui 3. Primeiro, que é avaliar a consistência da informação dos quesitos censitários sobre a migração interna no censo de Moçambique, em 2017, investigar, por meio de estatísticas descritivas e técnicas de análise espacial, as tendências recentes no volume, nos fluxos migratórios internos interprovinciais e na migração internacional de Moçambique, bem como as suas seletividades a partir dos dados censitários de 2017. E o terceiro objetivo específico é analisar o impacto da migração na dinâmica de distribuição espacial da população, bem como a composição da população de Moçambique. Em termos de procedimento metodológico, foram usados dados do Censo Demográfico de 2017 e sinopse estatística de 2007. A área de estudo, nesse caso, é Moçambique, concretamente, até o nível da província, que lá mais adiante depois vou falar. Em termos de categoria de análise, foram feitos testes de qualidade dos quesitos do censo, dinâmica migratória interna, interprovincial e internacional e a distribuição espacial dos movimentos migratórios. Também foram abordadas questões relacionadas com características de seletividade, neste caso, sexo, idade, nível de instrução e estado civil. Em termos de estruturação da pesquisa, o trabalho consistiu em 2 etapas.
Primeira etapa que foi a análise de qualidade de dados. Na análise de qualidade de dados, compreendeu o uso de 4 testes. Primeiro foi o teste de consistência, um teste de consistência para poder avaliar a codificação das áreas das unidades geográficas desagregadas. Depois, o segundo foi a consistência dos quesitos de data fixa. Neste caso, o censo moçambicano tem 2 quesitos de data fixa, que é de migração recente, que é local de residência 1 ano atrás e local de residência 5 anos atrás. Depois tem o terceiro quesito, que é o teste dos quesitos de data fixa em relação à idade. E o quarto, que é o teste de quesito de data fixa em relação à duração de residência. Pelos testes feitos, foi em função dos testes feitos que se definiu a unidade geográfica de estudo, neste caso que foi ao nível da província. Não se estudou até ao distrito por causa do teste usado. O teste usado induziu-nos a estudar, a concentrar o estudo na província. Após a seleção da província, passamos para a etapa 2. A etapa 2 consistia em fazer estudo análise de tendência de distribuição espacial dos movimentos migratórios, usando 2 quesitos de data fixa, de 1 ano e de 5 anos. Aqui com as medidas calculadas, estudou essa tendência de migração recente e migração quinquenal. E a partir do quesito de data fixa de 5 anos, foi fazer análise mais aprofundada sobre migração internacional, imigrantes e etapas migratórias, e fez também análises aprofundadas sobre migração interna, mapas temáticos de etapas migratórias, nesse caso, migração de retorno de data fixa. Como resultados principais, nós temos aqui da análise de consistência feita, esses aqui são os 4 testes referidos na estruturação da pesquisa. Dos 4 testes referidos na estruturação da pesquisa, os 3 últimos testes não revelaram nenhuma inconsistência, de tal forma que eles não foram apresentados, não constam aqui nessa apresentação. Então, apenas apresentamos os resultados do primeiro teste, que é o teste dos códigos de unidade geográfica. Rodou-se o número de imigrantes ao nível de distrito, que tivemos como volume de imigrantes a nível de distrito cerca de 7 milhões. Dos distritos, do volume dos imigrantes ao nível do distrito, cerca de 80% apresentaram-se no banco de dados com o distrito inconsistente com a província, nesse caso. Esse pode não ser um erro, é um erro não amostral, e pode não ser um erro dos respondentes, mas sim um erro, presumivelmente, do entrevistador. No manual do entrevistador, tem lá uma instrução em que todo respondente que der um código incompatível com a província do distrito, o entrevistador devia fazer a respectiva correção. Então, neste caso, pode-se constatar que houve esse problema de falta de atenção na correção das inconsistências. Então, foi nessa perspectiva que optou-se em trabalhar com dados a nível da província. Porque se trabalhássemos com o nível do distrito, só teríamos apenas 20% dos códigos corretos e teríamos resultados enviesados. Em termos de atributos sociodemográficos, nós temos aqui a variável sexo e a variável idade, que são características principais da seletividade. Foram selecionadas 4 províncias, das quais 2 com maior volume de imigrantes e 2 com maior volume de imigrantes, para fazer uma breve análise sobre essas 2 características. A província de Inhambane e a província de Zambésia são províncias de imigração,
onde apresentaram maior volume de imigrantes, enquanto que a província da cidade de Maputo e a província de Maputo, maior volume de imigrantes. Como pode-se ilustrar aqui no gráfico, nós temos a província da Zambésia, que é predominante da migração masculina. Nós temos aqui um indicador que é razão sexo dos imigrantes e de imigrantes de data fixa, não é? Temos aqui razão sexo, a província da Zambésia com mais imigrantes do sexo masculino, e as restantes províncias, que é, neste caso, cidade de Maputo, província de Maputo, Inhambane, e todas na região sul, com predominância de migração feminina, com algumas oscilações, algumas mudanças em certas idades, não é? Em relação ao Estado Civil, algumas literaturas de seletividade, algumas teorias de seletividade falam sobre o Estado Civil, que os solteiros é que estão mais propensos a viajar devido a menos responsabilidade em cuidar de família. No entanto, existem outras condições que faz com que os outros estados também possam migrar, que é o caso de Moçambique. Isso verificou-se em Moçambique, não só apenas o Estado Civil, não só apenas o solteiro, mas também o caso de pessoas em união marital também estão mais propensos a migrar. Sobre o nível de escolaridade, teóricos como na base da teoria em teoria de seletividade, o caso de Borges, Campos, argumentaram que os migrantes as pessoas com alto nível de escolaridade estão mais propensos a migrar, por causa de oportunidades e o mercado que eles recebem são mais atrativos. No entanto, para o caso moçambicano, o cenário é diferente. Como podemos ver, aqui fez uma comparação de migrantes e não migrantes, nível de escolaridade. O nível de escolaridade ou seja, as pessoas com escolaridade baixa são os mais migram. Escolaridade baixa e escolaridade média, enquanto que as pessoas com alto nível de escolaridade têm menor expressão em termos de migração. Isso também pode estar associado ao fato de que os indicadores de educação em Moçambique serem baixos e que existe algum mecanismo de retenção de cérebro, não a questão de fuga de cérebro, né? Passando a seguir para uma análise sobre fluxos migratórios interprovinciais. Temos aqui migrantes de data fixa de 1 ano e de 5 anos. Com essa tabela, pretende-se fazer uma tendência sobre a migração recente e migração quinquenal, onde nós temos, nos resultados, tendência similar de 1 ano e de 5 anos, com pequenas alterações na província de Niassa, que é, na migração recente, temos um saldo migratório quase nulo, e que passou para um saldo migratório positivo de cerca de 2.500. E a província de Tete, na migração recente, ele estava com saldo migratório negativo, mudou para o saldo migratório positivo em 2000, na data fixa de 1 ano, em relação a 2017. Em relação à taxa líquida de migração, isso representa a contribuição da migração no crescimento da população. Temos 4 províncias que têm uma contribuição negativa, com destaque para Inhambane, que representa maior perda, em cerca de 2,7%, e as restantes províncias com saldo, com taxa líquida, migração positiva. E é importante aqui destacar a província de Maputo e a cidade de Maputo, que são as que
tem como migração, ou seja, que a migração contribui mais em relação às outras no crescimento da população, com 3,9 em Maputo cidade e 1,2 em Maputo província e 1,2 em Maputo cidade. As restantes têm uma contribuição mínima, quase nula. Na mesma perspectiva, estudamos aqui a tendência de migração quinquenal entre 2 quinquênios. A anterior era migração recente e quinquenal, agora aqui numa perspectiva de quinquênio, olhando para o quinquênio de 2007 e 2002 2007, isso refere-se ao censo anterior, e 2012 2017, que é o censo recente. Em termos de tendência, podemos ver que tem quase a mesma tendência na maior parte das províncias. As províncias que no primeiro quinquênio, eram províncias com saldo migratório positivo, continuaram, na maior parte, com saldo positivo, saldo negativo, idem. Tiveram mesmo padrão. Apenas 3 províncias é que alteraram de configuração, tendo passado da província de Tete, a província de Sofala e a cidade de Maputo, de saldo migratório negativo para um saldo migratório positivo. Esta tabela ajuda-nos a compreender as questões de tendências migratórias numa perspectiva de rotatividade, ou qual é a província que tem maior rotatividade ou capacidade de retenção ou de evasão de pessoas. Se formos olhar para a tabela 10, temos aqui, essa é uma medida sintética, que é o índice de eficácia migratória, que revela, por exemplo, a província de Tete e Sofala são províncias de alta rotatividade migratória. Significa que são províncias de circulação. Este padrão manteve, se formos olhar para o número de províncias. Quer dizer, no primeiro quinquênio, nós tínhamos 2 províncias de rotatividade, e no segundo quinquênio mantiveram-se as duas províncias de rotatividade, apesar de haver alguma diferença de uma para outra. Certo que a província de Tete, manteve-se com alta rotatividade no primeiro, assim como no segundo quinquênio. Em relação às províncias de retenção, houve um aumento de províncias de retenção de 3 para 5, com um índice de eficácia migratória no intervalo de 0,13 a 1. E em relação a províncias de perdas migratórias, nós tivemos uma redução de 6 províncias no censo de 2007, que é no último quinquênio do censo de 2017, para 4 no censo recente. Isso é representado por um índice de eficácia migratória próximo de 1. Em relação à distribuição espacial dos fluxos migratórios, fez aqui uma representação por região. Temos aqui os 4 mapas que representam as províncias da região sul. Pode-se ver a partir do mapa dos fluxos entradas e saídas, quer dizer, número de imigrantes e número de emigrantes para cada província. Neste caso, o primeiro mapa é Maputo cidade, depois Maputo província, Gaza e Inhambane, em relação ao país todo. Pode-se constatar, ao olhar para a espessura dos fluxos, ou a espessura dos fluxos representa o volume ou a concentração de imigrantes ou de imigrantes. Se formos a notar, conseguimos perceber que os fluxos ou a espessura é maior em direção às províncias da mesma região. Por exemplo, temos aqui Inhambane, no quarto mapa, temos aqui Inhambane, as saídas para Inhambane vêm para a cidade de Maputo. Então, isso aí quer dizer o quê? Significa que há uma maior concentração de fluxos dentro da mesma região. Existe uma exceção na província, na cidade de Maputo,
e na província do Maputo, que sempre foram historicamente atrativas, em que temos uma província da Zambésia, que podemos ver no mapa, que ela atrai, ou seja, os imigrantes da província da Zambésia tendem a ir para a cidade e província do Maputo. Em relação à região centro, idem, verifica-se o mesmo. Temos aqui as 4 províncias da região centro: Tete, Manica, Zambésia e Sofala. Ao avaliarmos pelos fluxos e para a espessura das setas dos fluxos, conseguimos perceber que há concentração, olhando para a espessura, há concentração de fluxos para as províncias da mesma região, sendo que Zambésia, o mesmo cenário que aconteceu anterior, a Zambésia a apontar as saídas para fora da região, com destaque para Maputo cidade e Maputo província. Em relação à região norte, também o cenário é idêntico. O cenário é idêntico, a província de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, concentração de fluxos na mesma região. Resumindo esses 3 slides, o que a gente tem é maior concentração dos fluxos intra-regionais. Isso está muito associado à questão de desconcentração de investimento. Significa que as outras províncias também têm oportunidades migratórias, contrariamente aos tempos passados, que era só a região sul que atraía mais pessoas. Em relação à imigração internacional, temos aqui o gráfico que mostra a imigração internacional do quinquênio 2002-2007, 2012-2017, que mostra para uma tendência decrescente dos migrantes internacionais. Mas tem aqui o destaque a província de Tete. A província de Tete, no primeiro quinquênio, recebeu maior volume de imigrantes internacionais. E Maputo província, Tete para os dois períodos é que recebeu mais. Isso está associado também à descoberta de recursos minerais. Tete foi a primeira província foi a primeira província que registrou um boom econômico do ponto de vista de exploração de recursos minerais. Em relação à participação relativa da imigração internacional, temos aqui a província de Tete, que era exatamente o que estava a explicar anterior, aqui já com representação numérica. A província de Tete representava cerca de 23,2%, e a segunda província era a província de Maputo. No quinquênio anterior, no quinquênio recente, que é do último censo, temos as províncias de Tete, a província de Tete manteve-se como atrativo, que recebia mais, com 18%, depois a província de Maputo e seguido da província do Niassa. Em relação à migração de retorno, o país tem um histórico de migração de retorno devido a questões de guerra. E a migração de retorno, segundo teóricos, não é só apenas devido ao fracasso ou ao sucesso de questões econômicas, mas também está associado a questões de instabilidade ou questões sociais. Por exemplo, uma questão de xenofobia num país pode degenerar, ou no local pode degenerar em questões de retorno. Uma questão de guerra, por exemplo, também pode contribuir para questões de retorno. Temos aqui o gráfico que representa o padrão etário. O padrão etário de migração migrante de retorno apresenta um padrão, ou seja, apresenta uma curva clássica de imigração, de acordo com Rogers, em que temos uma maior concentração de jovens, temos maior concentração de jovens retornados, e
nas províncias todas, ele apresenta o mesmo padrão. Se formos a perceber os gráficos, a diferença é que está no nível. E temos a província de Maputo com um nível mais elevado de retornados. Isso atesta a alta seletividade da idade no processo de retorno. Continuando sobre os retornados internos. Temos aqui os retornados internos de data fixa. Os retornados internos de data fixa têm a ver com as pessoas que foram inscritas no local de nascimento e que a uma data fixa moravam num outro local diferente desse. Então, temos aqui a província da Zambésia, que tem a província da Zambésia de Inhambane com maior proporção de retornados. No geral, o país tem cerca de 7% de retornados, quer seja de imigrantes internos, assim como de imigrantes internacionais. Porém, é de destacar a província de Inhambane, com maior proporção de retornados, e a província de Zambésia também com cerca de 17%. Em relação aos imigrantes internacionais retornados, a proporção maior está para a província de Gaza e Inhambane, com cerca de 22% e 25%. Se você puder concluir em 5 minutos. Está certo. Em relação a migrantes de curto prazo, os migrantes de curto prazo são todos aqueles que retornam dentro do mesmo quinquênio. Então, temos aqui a destacar a província de Tete e a província de Maputo Cidade, que representaram maior volume de retornados em relação aos imigrantes de tempo de residência. Em termos de considerações finais, no geral, os quesitos apresentaram uma boa qualidade, com exceção das unidades geográficas, os quesitos de data fixa, foi aquilo que foi explicado anteriormente, a predominância da migração feminina entre as províncias da região sul, com um perfil etário de migrantes jovens em idade ativa. Em relação ao Estado Civil, há evidências que o padrão migratório em Moçambique é caracterizado por predominância de solteiros e de pessoas de união marital. O diferencial entre idades de imigrantes e não migrantes, o nível de escolaridade destaca-se os migrantes com alta escolaridade, porém que menos migram. O país registrou menor redução no volume de migrantes internos e internacionais e constatou-se também a existência de alta seletividade etária nos migrantes retornados. É também caracterizado por migração de curto prazo ou de retorno pleno, com destaque para a província de Tete e Maputo, e tem maior concentração, observou-se também maior concentração dos fluxos dentro da região. Outro aspecto importante é que os fatores que mais contribuem para a migração constatou-se que eram fatores sociais, econômicos, políticos, climáticos. Em termos de sugestões para as pesquisas futuras, sugere-se a inclusão do quesito de local de última residência, visto já existir a duração de residência, a inclusão de quesito que capta informação sobre imigração internacional, visto ser um fenômeno que caracteriza a população moçambicana. Historicamente, a população moçambicana saía para a África do Sul, para outros países, mas não se conseguia captar essa informação. É preciso pensar também numa abordagem do ponto de vista de pendularidade. Por quê? Porque o desenvolvimento cria requalificação. E requalificação é divisão de novas áreas administrativas. Então, as pessoas trabalham num local administrativo diferente de onde moram e estudam, assim sucessivamente. E é importante também fazer a desagregação das unidades geográficas, ou ter dados de qualidade desagregados de informação desagregados por unidades geográficas, porque isso vai permitir fazer estudos mais aprofundados, por exemplo, que se focam, por exemplo, em fatores climáticos. É tudo que tenho. Em relação às referências,
essa é uma parte das referências usadas para fazer a pesquisa, e muito obrigado. Desculpa pelo tempo excedido. Tranquilo, Mussage. Obrigado pela apresentação, muito informativa, muito visual. Deu tudo certo, né? Então, dando prosseguimento aqui ao exame aqui de defesa de dissertação, como é de praxe, eu já vou passar a palavra para o professor Álvaro D'Antona, que eu agradeço novamente a participação, de ter aceito o convite, esteve conosco também na banca de qualificação, Álvaro. Então, muito obrigado e já a palavra é sua. Obrigado, Jarvis. Mussage, muito obrigado aí pela oportunidade de estar pela segunda vez acompanhando o teu trabalho, os colegas Ricardo, Wilson e os demais presentes, porque eu vi que tem público, hein, Mussage? Tá? Muito bom, isso é bom. Então, Mussage, considerando, inclusive, né, que eu já tive na sua qualificação, que falei bastante naquela ocasião, até aqui minhas anotações todas e tal. Daí, quando a gente pega, quando a gente fica chegando, será que ele fez isso e aquilo? Aí a gente vai, né? E o que eu, de cara, queria te dizer é que vocês estão de parabéns, na minha opinião. Acho que o trabalho foi muito bem feito. É algo, assim, até raro, né, Jarvis, colegas, que requer uma certa maturidade. Geralmente, os candidatos, eles prometem demais, né, e não cumprem, tem um problema ali. Me parece que o texto, né, na minha leitura, o texto é muito redondo. Você tinha um propósito, você realizou esse propósito de forma adequada, como você tinha em mãos, e levou a termo. Então, desse ponto de vista, eu agradeço, inclusive, de novo o convite, o trabalho que foi fácil, porque o texto, né, conduz bem o leitor e convence, tá? Então, eu acho que é um texto, no meu entendimento, né, é uma contribuição relevante para o caso de Moçambique, e até mesmo, né, do ponto de vista mais aplicado, para o próprio serviço do censo. Acho que tem muitos elementos ali, né? Acho que atende bem ao propósito. Acho que é um trabalho, como eu mencionei, né, um trabalho cuidadoso, para usar um termo talvez mais adequado, que está bem apresentado, as figuras são, de modo geral, claras, né? Tem um ou outro sugestão, porque eu acho que o trabalho vai ser muito lido, vai ser visto, acho que de algum modo vai ser uma referência, porque acho que é um marco importante nessa trajetória, inclusive, dos usos dos dados e tudo, né? Então, bem, algumas figuras iniciais, que são mapas, né? Você não coloca a data, você mencionou a fonte, mas não pôs a data. Se não tiver uma data, lembrar lá, se é uma base, né, digital, que você pode acessar a qualquer hora, colocar aquilo lá, acessado em, disponível em, aquelas normas da BNT que ajudam o leitor. Porque muitas vezes a gente fala, divisão geopolítica não muda, né? Mas muda. Aí é bom ter uma referência, porque esse texto vai ser olhado não só no contexto atual, mas futuramente, imagino eu. E tem também um ou outro problema de digitação, são problemas menores, tá? Por exemplo, aí na página 30, falta um cedilha, num forçado, tem uma coisa ou outra que escapa, mas o texto está bem escrito, a pontuação, curti a redação, viu, Mensagem? De fato que eu não tenho muito assim o que te provocar, perturbar, nem criticar, mas nós temos que cumprir um ritual aqui, tá certo? Isso é um ritual de passagem que é importante, né? E aí eu gostaria que você tomasse tempo, já que eu vou falar pouquinho, toma tempo e fala bastante, tá bom? Para me responder, desenvolve com calma, raciocina e a gente estabelece um diálogo se houver tempo, tá? Então, são perguntas para além daquilo que você está apresentando, mas, obviamente, sem desconsiderar o que foi apresentado, mas baseado em algo que você coloca já lá na metodologia, né? Sim. E não literalmente, mas de memória aqui nas minhas anotações, que você diz, olha, o fenômeno, o processo migratório, ele está sujeito a múltiplos olhares, né? A multidisciplinas, e você usa o termo interdisciplinaridade, inclusive, e você muito claramente, de forma apropriada, diz, a minha abordagem aqui, a minha pegada, ela é uma contribuição quantitativa à luz da demografia, não é? Sim. E a partir dessa afirmação, que eu acho que situa bem o teu trabalho, orienta bem o leitor, são duas perguntas acopladas, você desmonta do jeito que você quiser, tá bom? Mas a primeira delas é como é que o seu trabalho, agora acabado, né, dialogaria com outras visões disciplinares para essa análise interdisciplinar do processo migratório, né? Então, você diz que existe esse potencial, que é um objeto que se abre esses diálogos, você se coloca como um autor que está contribuindo na perspectiva da demografia,
E agora vamos fazer o retorno, então, tá? Então você fez uma peça aqui sendo avaliada da perspectiva demográfica, e só os demógrafos vão ler? Ou que os não demógrafos aprenderão a partir desse teu aprendizado, tá? Esse é o primeiro elemento. E o segundo, e talvez mais importante aqui do ponto de vista ritualístico, né? Agora que está acabado o trabalho e tal, você já consegue respirar um pouco melhor, qual é, de fato, a contribuição do seu estudo de caso, tá bom? Sim, professor. Para outros estudos sobre migração, outros estudos demográficos de migração. Tá? Então, aí a pergunta é parecida com aquela, só que com outro recorte. Quer dizer, bom, então por que outras pessoas que estudam, na perspectiva dos estudos de população, a migração, o processo migratório, o que eles aprenderão com com o teu trabalho? Ok? Então, estamos todos de parabéns. Foi muito agradável ler, agradeço muito. Certo, professor. Posso responder? Moçada, pode? Eu acho que vamos manter esse fluxo de, né, para cada membro da banca, você pode ir respondendo. Acho que é bem tranquilo. Certo. Em relação à primeira questão, eu acho que o professor Álvaro colocou o seguinte: qual seria a contribuição da minha análise quantitativa em outras áreas, por exemplo, áreas sociais? Eu acho que tem muita contribuição, na medida em que eu não apenas fiz uma análise quantitativa, fiz também uma ligação interpretativa para os fenômenos, por exemplo, sociais, fenômenos, fatores econômicos. Então, todo o processo quantitativo, ou toda uma análise quantitativa foi embasada em teóricos economicistas, foi embasado em teóricos, em sociólogos, aspectos históricos. Por isso que digo que há uma ligação nisso. Eu falei, por exemplo, assim, o censo não tem a causa da migração. No entanto, eu cheguei à conclusão de que um dos fatores que mais influencia para a causa da migração tem a ver com efeitos sociais, mas isso tudo é embasado em teóricos de migração sociais, ou teóricos históricos, ou teorias economicistas. Tem um efeito, por exemplo, aspecto econômico. O fluxo migratório em Moçambique, o crescimento econômico teve muito impacto no aumento das migrações, quer seja internacional, assim como interna. Então, tudo isso nós não temos no nosso censo. Qual é o motivo da sua migração? Porém, essa combinação de interdisciplinaridade leva a essas conclusões. A relação à segunda questão, que é qual é a contribuição do estudo para os outros estudos? Primeiro, eu acho que vai ter uma grande contribuição. Eu fiquei espantado, honestamente falando, porque eu já trabalho no Instituto Nacional de Estatística há 10 anos, eu nunca tinha visto os resultados que eu tirei no trabalho, nessa pesquisa. Eu nunca tinha imaginado que era possível fazer a pesquisa com aquele tipo de resultados. Então, isso em si já é uma contribuição muito grande. E outro aspecto importante é o aspecto que é de negligência em termos de qualidade de dados, principalmente do nível desagregado. Por quê? Ora, vejamos, a questão de mudanças climáticas, o efeito ambiental, o Moçambique sofre bastante sobre o efeito ambiental. Acho que a sua localização contribui muito mesmo, principalmente a inundações e questões de ciclones. No entanto, é difícil fazer um estudo ou encontrar a causa associada às deslocações associadas por questões ambientais ou por questões de ciclones, inundações, dentro quando se faz um estudo, por exemplo, ao nível da província. Por quê? Porque, geralmente, esses fenômenos ocorrem ao nível desagregado, que é distrito, ou então, puxo mais desagregado, níveis micro. No entanto, quando se faz a deslocação das pessoas, nunca é de uma província para outra, é sempre intraprovincial.
intraprovincial, que pode ser interdistrital ou intercidade. Então, fica difícil fazer o estudo se nós não tivermos informação desagregada sobre isso. E possivelmente pode vir a contribuir para estudos futuros para regiões, para países que têm mais ou menos as mesmas características sociais e econômicas de Moçambique, que tem muita deficiência também nos seus censos. Então, é basicamente essa minha visão. Jarvis, tem tempinho? Claro, nossa, debate então tá aberto. Super à vontade. Eu acho que nós concordamos, sim, e para mim, ao ler, né, no encontro dessas duas perguntas que eu fiz, para a gente abrir, né, essa conversa, é que justamente esse elemento que se menciona agora para o final, né, a questão da necessidade de ter um dado, digamos assim, com a melhor resolução espacial, né, um dado menos agregado, é que talvez permita mostrar, dado aí as emergências das questões ambientais, as de conflito, etc., que parecem serão cada vez mais dominantes, né, nos fluxos, que não necessariamente os economistas têm razão, né? Ou que talvez eles tenham razão numa certa escala. E aí você poder contar com dados gerais, né, nacionais, mas com uma resolução muito boa, possa trazer novas luzes, a partir dos casos, nesse diálogo com as outras disciplinas. Né? O que lhe parece isso? Bom, assim, a priori, parece meio complexo, professor. Parece meio complexo. Talvez é um caso ainda por explorar um pouco mais, e eu acho que é válido. Porque nós temos uma limitação em fazer estudos do ponto de vista econômicos, por exemplo, por causa daquela componente de questões de rendimento, por exemplo, que é difícil da gente poder colher essa informação. Veja que quando se quer fazer algum estudo com uma abordagem econômica, por exemplo, lá, no lugar de procurar saber do rendimento da pessoa, procura saber da despesa. E, em função da despesa, faz uma proxy de renda. Então, ainda existe aquele ceticismo. Por que está-me a perguntar sobre renda no lugar de você trazer dinheiro para mim? Está a entender? Então, ainda continuamos a ter esse tipo de nuances. Então, talvez seja... É um caso por explorar um pouco mais e acho que é uma abordagem extremamente interessante. Muito bem. Eu estou satisfeito, Jarvis. Ótimo, Álvaro. Muito obrigado, assim, pela sua leitura, pelas perguntas, pelo diálogo, assim. Realmente, desde a qualificação, você pôde ajudar muito no desenvolvimento do trabalho do Mussagem, e eu, pessoalmente, assim, de verdade, muito feliz de poder estar com você aqui nesse momento, celebrando, né, esse trabalho do Mussagem e fazendo essa discussão. Muito obrigado mesmo. Eu vou dando sequência, então, eu vou passar a palavra para o professor Ricardo Kojima como um membro interno e depois para o professor Wilson como coorientador. Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, Jarvis. Começo aqui também agradecendo a convite para estar aqui nessa banca de defesa, convite do Jarvis e do Mussagem, para essa etapa, né, de finalização num processo que não foi simples, né, Mussagem? A gente, infelizmente, não se conheceu pessoalmente. Vamos acabar o ciclo inteiro da sua pós-graduação e não vamos nos apertar as mãos de verdade, né, nesse momento. E isso é a parte que a gente lamenta, né, porque a situação, a conjuntura impediu essa troca que é muito rica, né? Como eu mencionei, eu acho que na qualificação também, essa sua dissertação traz um aprendizado enorme para a gente também. Eu acho que esse é um outro ponto que, sobretudo, né, por um país que a gente tem relações históricas, mas tem pouco conhecimento, né? Então, ter lido a sua dissertação foi um aprendizado, acho que maior do que o contrário, vamos dizer assim. Eu acho que eu aprendi muito mais do que você aprendeu comigo nesse processo todo aqui, em termos do que você trouxe aí.
Então, é uma pena, né? Porque, com certeza, se a gente tivesse tido chance de cruzar nos corredores e conversar e tirar tantas dúvidas, informações que a gente poderia ter trocado, teria sido muito mais rico. Mas foi assim, quem sabe, né? Depois, um doutorado, quem sabe, né? A gente não tenha outra pandemia, não tenha a Terceira Guerra Mundial e a gente consiga fazer uma coisa mais tranquila e pessoal, né? Mas dizendo isso, aproveito para lembrar uma coisa, né? Uma parte da história que eu acho que a maior parte está aqui, talvez eu nem seu orientador saiba, porque não é uma... Ele não estava aqui, mas eu me lembrando, um pouco antes agora de entrar aqui para a sua sala, entrei nos e-mails antigos do processo seletivo e vi uma mensagem do Musashi de 2012, tentando vir fazer o mestrado aqui com a gente em 2012, olha só, 10 anos atrás. E demorou, foram várias tentativas, né? Só foi o primeiro contato, foram várias tentativas. Uma hora era a bolsa, outra hora era a liberação, outra hora era a gente, e aí demorou um tempão. E aí estamos aqui 10 anos depois desse primeiro contato. Eu olhei aqui, até anotei, foi um e-mail do meio do ano, acho que foi, a gente discutiu isso numa reunião de colegiado em agosto de 2012, sobre a sua candidatura no PEC, era o PEC-PG, PAC-PG, alguma coisa assim, é um programa internacional, PEC-PG, né? PEC-G e PEC-PG, né? Que é o caso na pós-graduação. E aí acabou não dando certo, mas estamos aqui e deu tudo certo no final, né? Passados 10 anos, quem diria, né? 10 anos atrás, né, moçada? E finalmente deu certo e não conseguimos nos conhecer pessoalmente, infelizmente. Mas, dito isso, é mais um motivo, né, para parabenizar o trabalho do Musashi por essa persistência, por essa dedicação, né, porque, veja, passar 10 anos nessa tentativa de fazer um mestrado, você podia ter mudado de vontade, desistido, falar, muito difícil, outro lado do oceano e tal, vou fazer qualquer coisa por aqui mesmo e tal, mas não, você persistiu e deu certo. Então, esse é um outro ponto, vamos dizer, de destaque assim, no seu trabalho, né, dessa segurança, dessa busca, né, para conseguir concluir um projeto que você tinha e deu tudo certo, e isso se demonstra, né, no seu trabalho. O salto qualitativo do seu trabalho, eu que tive lá na disciplina de metodologia, vendo seus primeiros esboços do trabalho, depois na qualificação e agora o trabalho finalizado, o salto qualitativo foi muito grande, né? Você conseguiu, de fato, incorporar as orientações do Javes, as dicas da banca, aproveitou mesmo todas as oportunidades para tornar esse texto um texto rico, bem escrito, né? E apesar da língua ser a mesma, sabemos que tem algumas nuances entre o português do Moçambique e o português do Brasil, como tem também com o português de Portugal, mas você escreve muito bem. Aparecem algumas palavras que suponho que sejam nuances do português de Moçambique com o português do Brasil. Eu anotei aqui, inclusive acho que anotei e deixei ali uma pergunta, né? O que será que a gente deve fazer? Né? Não sei nem se é você que pode responder isso, mas a gente, enquanto programa, a gente mantém essas que seriam, do ponto de vista formal, erros de digitação, ou faz uma nota dizendo que, em parte, as palavras são por conta do português ser de origem moçambicana e não de origem brasileira, né? E aí você até poderia ter escrito com mais tranquilidade, sem ter que fazer grandes revisões para fazer esses ajustes, sabe? Para ficar talvez até mais natural.
mas eu acho que o esforço que você fez já foi grande para evitar esses probleminhas, então eu acho que vale a pena só acertar algumas palavras que passaram batido nessas pequenas diferenças que existem, né? Mas eu anotei aqui alguns casos aqui só para você saber onde estão, e provavelmente passaram alguns que eu não tenho identificado. Então, vou passando aqui por alguns pontos, só para provocar também. Alguns outros são questões pontuais, que eu acho que ajudam a melhorar o seu trabalho, mas eu vou comentar aqui algumas questões que eu acho que para você conversar aqui com a gente, também vou falar pouco, assim como o Álvaro, porque o trabalho está muito bom, está muito bem escrito e fez uma boa discussão, evolução, e já vou destacar aqui um comentário que eu tinha feito na qualificação sobre incorporar a discussão sobre migração e desenvolvimento, né, que é um aspecto importante. Você incorporou essa sessão a mais e fez uma bom desenvolvimento e ficou bem encaixado com a discussão teórica que você tinha feito com as teorias clássicas. Então, acho que completou bem a parte da discussão teórica e, assim, ficou redondo mesmo, não tem grandes problemas, né? São problemas pontuais aqui que eu destaco. Uma provocação e uma sugestão, que não, claro, para sua dissertação, mas para artigos e desenvolvimentos futuros, é justamente nessa parte aqui, um pouco antes de você começar na relação entre migrações e desenvolvimento, na página 23 para 24, você fala sobre, citando Todaro, no texto de Billsborough, sobre a migração rural urbana, e que o mercado de trabalho na zona urbana também está dividido em dois setores, o setor urbano moderno e o setor urbano tradicional, um pouco argumentando que assim, a migração sai do rural para o urbano, mas o urbano também não é tão homogêneo quanto parece, e aí isso me remeteu à discussão de Milton Santos sobre os dois circuitos da economia. No Brasil é um autor muito lido, é claro, internacionalmente também, mas eu não sei em que nível ele passa nos cursos de geografia na sua formação. Claro, você não é formado em geografia, mas passou por elas, né? Mas aqui no Brasil, Milton Santos é obrigatório para todo geógrafo, né? E eu acho que essa é uma análise que eu acho que ajudaria a desenvolver um pouquinho mais essa discussão que você traz aqui, mas não desenvolve, porque não era o objetivo, mas que eu acho que é um ponto que poderia aprofundar em trabalhos futuros para analisar esses resultados que você traz, principalmente sobre algumas localidades. Claro que não tem a diferenciação do rural urbano, mas está implícito, né, na discussão essa dualidade dos circuitos da economia, inclusive nas áreas urbanas. Outro ponto, assim, só um destaque aqui. Aí também é um pouco da meu distanciamento do contexto regional, mas Suazilândia hoje se chama Eswatini. Eswatini, sim. Né? Sim. E você ainda se reporta no texto, na apresentação, como Suazilândia. Aí eu não sei qual é eu sugiro já usar o nome atual para ficar padronizado, assim, Tá né? certo. Tá certo. Porque senão fica descontextualizado. Tem algumas passagens, aí também está anotado aqui, e aí eu falo aqui, aproveitando que tem outros colegas alunos aqui, seus, assim, de parágrafos muito longos. Parágrafos muito longos ficam difíceis para quem está lendo separar as ideias. Então, tem alguns parágrafos que ficaram muito longos aqui, então recomendo já dar uma revisada nessa revisão agora final, e dar umas quebradas em alguns parágrafos para as ideias ficarem mais pragmáticas. Óbvio que não é só
separar e dar um enter a mais ali, mas tem que fazer algum ajustezinho no texto para separar um pouco os parágrafos para ficar mais fácil de ler. Uma outra provocação que eu acho que você comenta na sua apresentação, que eu acho que vale um desdobramento nas análises também para artigos futuros, é quando você afirma, faz a discussão sobre o perfil do Estado Civil dos migrantes, quando você fala de razão de sexo, depois você vai falar sobre o Estado Civil, que os solteiros, né, têm um maior volume de imigrantes solteiros do que os em união, né? Mas a gente tem que lembrar que parte desses solteiros são migrantes indiretos juntos de casais, né? São os filhos dos casais que estão migrando. Então, não é que tem um migrante solteiro indo. Então, provavelmente, pelo perfil das suas curvas, a tendência é que sejam migrações familiares na sua essência, a não ser naquelas províncias onde você vê que tem uma razão de sexo muito mais masculinizada. Aí tende a ter uma migração mais individual. Mas nas outras províncias, que tem uma característica mais de migração familiar, uma boa parte desses migrantes solteiros são solteiros, mas estão indo junto com a família. Né? As PNADs no Brasil, que fizeram o levantamento sobre as causas, motivos de migração, mostram que, ao contrário do que as pessoas pensam, que o principal motivo da migração é acessar o mercado de trabalho, na verdade, o principal motivo para a migração declarada pelas pessoas é acompanhar a família. Porque quem migra é o indivíduo que está indo buscar novas oportunidades, mas ele leva 4 pessoas juntos. Então, a declaração de acompanhar a família é multiplicado 3, 4 vezes em relação à quantidade de pessoas que migram em busca de melhores condições de vida. Então, acho que esse talvez aqui fazer uma pequena nota aqui, falando que isso aqui tem mais discussões e que eu acho que precisariam de outros dados, confirmar as relações de parentesco e domiciliares dessas pessoas, mas que talvez valesse a pena em artigos futuros fazer essas análises aqui. As suas figuras 5, 6, né, estão sem fonte, mas esse não é a questão principal. A questão principal é o tamanho de cada um dos cartogramas. Você colocou todos eles próximos para ficar mais fácil de visualizar as mudanças, né, dos fluxos e as diversas linhas, mas aí ficou pequeno para a gente ler, né? Claro que a gente consegue fazer o zoom aqui e vai melhorando, mas eventualmente tem versões impressas que esses cartogramas aqui ficam inviáveis de ler, né? Então, minha sugestão seria botar, como a gente não gasta dinheiro mais, porque o arquivo é digital, coloca um mapa em cada página, grandão, para a gente ver as diversas linhas e tal, com mais detalhes. Até porque, né, pensando no caso da leitura do seu trabalho aqui no Brasil, muita gente não conhece a geografia da região, né, dessas várias províncias, e quanto maior, fica mais fácil de ver essas grandes tendências aí, né? E o gráfico 7 também tem questões interessantes que você analisa, e o gráfico não permite a gente ver isso tão claramente. Então, por causa das diferenças de escala, dos níveis, né, de cada uma das províncias. Então, eu sugeriria você dividir em 2 gráficos, colocando metade das províncias, para a gente ver melhor os padrões dessas províncias que o nível é mais baixo, porque elas estão todas sobrepostas uma em cima da outra, e, além de tudo, as cores ficam muito parecidas, né? Eu não consigo mesmo identificar a diferença entre esse marrom esverdeado com o verdinho mais claro. Assim, você tem que
meio que prestar bastante atenção para conseguir saber qual é a província que se trata aqui, cada uma dessas linhas. Então, seria melhor de separar e de fazer em 2 gráficos, porque na análise a gente consegue entender as análises, mas eu não consigo ver o que a sua análise no texto está falando no gráfico, né? E a gente acaba sempre tentando procurar ali para confirmar o dado e tal, e isso não ficou tão claro. Mas é um detalhe, mas que às vezes faz bastante diferença. Então, para finalizar, né, como eu já disse, o trabalho muito bem escrito, muito bem organizado, a estrutura das ideias, a coerência das ideias, o encadeamento das ideias, a contribuição que você faz, tanto da análise descritiva dos dados, mas também com a análise da qualidade dos dados, eu acho que complementa a riqueza e a importância do seu trabalho, sobretudo para quem vai utilizar os dados do Censo Moçambique no futuro, né? Então, eu acho que não tem dúvidas quanto à importância do seu trabalho aí. Mas eu fico aí para fazer uma provocação final, assim como o Álvaro colocou, como se contextualiza o caso moçambicano em relação aos outros países próximos, ou os países fronteiriços, pelo menos, né? Quais são as características comuns e diferentes de Moçambique com os países do entorno? Ou seja, há especificidades do caso moçambicano que merecem ser destacados em relação ao contexto regional, alguma, não tanto no ponto de vista da análise descritiva dos dados, dos fluxos e dos perfis, mas também em relação à qualidade dos dados de migração entre os países próximos ou países da África que você tem a informação disponível. Eu acho que faltou um pouco dessa contextualização nas considerações finais. Óbvio que não era o objetivo do seu trabalho fazer estudos comparativos, mas eu acho que nas considerações finais você podia trazer um pouquinho dessas coisas. O Moçambique tem um censo melhor do que os dos seus vizinhos, ou não. O resto é muito melhor, a gente está atrasado. Ou alguma coisa assim, um pouco para contextualizar o leitor e até para provocar a região também a fazer uma competição saudável na qualidade dos dados e, claro, nos fluxos é difícil, porque são constituições históricas que muitas vezes não se reproduzem, então é difícil de falar sobre isso. Mas, mesmo assim, né, alguns países são mais concentradores, mais dinâmicos, como se dá isso, pensar nessas comparações. Eu acho que para trabalhos futuros, desdobramentos em artigos, também seja interessante pensar nessa questão. Então é isso. Essas são as minhas colocações, são mais pontuais e essas provocações aí que eu faço para você, mas também não é para você me responder tudo, não. É para você depois você me responde com mais detalhes isso com desenvolvimentos futuros, que publicações e por aí afora. Então, agradeço de novo o convite e fico à disposição aí para o bate-papo. Ricardo, muito obrigado. Sérgio, já te passo a palavra para dialogar com o Ricardo. Bom, eu anotei todas as recomendações do professor e agradeço desde já também a leitura minuciosa e a contribuição que o professor deu em relação a esses aspectos que precisa melhorar no trabalho. Eu ia fazer algum comentário em relação ao último ponto que o professor colocou, sobre questões de qualidade de censo ao nível da região. Nós temos, Moçambique tem um país vizinho que é a África do Sul, que em termos de qualidade de censo chega a ter até padrões de censo europeus. Mas eu acho que tem muito a ver com questões políticas.
quando a política interfere em questões de pesquisa, nós depois conseguimos. Os pesquisadores se ressentem disso. Por quê? Porque há coisas que não podem ser abordadas. É só ver, por exemplo, a questão do mecanismo de recolha de dados. Eu sempre abordei a questão do mecanismo de recolha de dados, que é transferência de um processo de papel para um processo digital. A evolução, essa migração de tecnologias, eu acho que é muito importante, porque acaba ajudando de alguma forma no processo de recolha de dados com qualidade, em termos de periodicidade e termos a informação ou o processamento em tempo mais curto possível. Mas, por questões políticas, as coisas ainda continuam um pouco mais. Mesmo estando a 200 quilômetros, por exemplo, a capital de Maputo, da África do Sul, não conseguimos importar essas boas práticas. Isso verifica-se também, por exemplo, para questões de registro civil e estatísticas vitais. Então, também é difícil. Nós temos boas referências em Moçambique, tem o caso de Botsuana, que é um país que tem ótimas estatísticas vitais, a própria África do Sul, que é a referência de tudo. Então, acabamos tendo esse tipo de dificuldade. Em tempos, o censo de Moçambique, ou seja, em termos de qualidade do censo de Moçambique, aquilo que a gente percebe, comparando com alguns outros países, como, por exemplo, Malawi, Tanzânia até é um pouco mais evoluído, mas existem alguns países e Moçambique chega a estar num padrão elevado. Mas eu acho que a gente poderia estar num padrão muito mais melhor, principalmente pela proximidade da qualidade do censo, que é o África do Sul, que a gente tem sempre a cooperação. Então, tem essas diferenças. Agora, eu não sei se também está associado a questões de língua, porque eu percebi que é possível a gente ter, por exemplo, intercâmbios, não só com países ao redor da África, por exemplo, mas com países como Brasil, países como Portugal, para ver se a gente consegue melhorar o processo de recolha de dados. Por exemplo, a questão das diferenças do censo, dos quesitos. O Brasil tem quesito de data fixa de 5 anos. Portugal tem de 1 ano. Moçambique tem de 1 ano e 5 anos. Então, esse intercâmbio eu acho que ia ajudar bastante do ponto de vista de melhoria do processo do censo. Veja que, por exemplo, a questão de coleta, a questão de qualidade de dados está muito mais associada a erros de natureza não amostral. O processo de transporte de boletins do censo é como um processo de voto impresso, por exemplo. Okay? Porque tudo é centralizado, por exemplo, no Maputo para o processamento. Então, nesse processo de transporte, as zonas recônditas, então, e principalmente nesse novo modelo que se fez, que é um papel mecanográfico, é um papel que faz uma leitura óptica, ele se apanha um pouco de umidade, nós achamos que estamos a evoluir, mas é sensível, por quê? Ao se contentorizar aquilo, apanha um pouco de umidade, a leitura óptica já não funciona. Aí perdemos uma informação. Ou levamos mais tempo, porque temos que passar aquela informação da leitura óptica à digital. Então, é mais ou menos essa diferença que existe. E acredito que no futuro a tendência é melhorar, e são essas contribuições que, no meu entender, eu acho que vou dar para a instituição. É certo que não fiz uma abordagem direta no estudo, mas essa provocação que o professor Ujima fez foi bastante interessante. Ótimo, mensagem. Então, assim, Ricardo, e assim como o Álvaro também, queria te agradecer muito pela leitura cuidadosa, pelas contribuições desde a qualificação, isso com substância. Nós fizemos uma revisão, né, mensagem muito detalhada dos comentários todos, e foi primordial para chegar nesse ponto. No encerramento eu faço algum comentário mais específico, mas obrigado mesmo. Então eu já vou dando prosseguimento e passar a palavra para o Wilson, que é co-orientador e que ajudou tanto na construção do trabalho da mensagem. Wilson, fique à vontade. Obrigado, Jarvis. Eu queria começar agradecendo a
a participação do Ricardo Ojima e do Auro D'Antona, não só agora, mas bem, o Ojima também foi professor do Musashi, né? Mas na qualificação eles apontaram questões muito relevantes para que a gente pudesse trabalhar junto com o Musashi para ajustar o norte da dissertação dele. Então, de fato, a contribuição deles foi muito importante, né? Agora, no final, é mais para verificar a evolução que o Musashi apresenta, mas eu quero reforçar, então, esse agradecimento a ambos. E também a vocês, né? Tanto a Musashi como o Jarbas, por me convidar para participar. Foi um trabalho prazeroso acompanhar o desenvolvimento da dissertação do Musashi, que é uma pessoa extremamente dedicada, compromissada. Fora a própria competência que ele trouxe para desenvolver o trabalho, ele demonstrava essa atenção com a gente, essa dedicação para tentar atender as sugestões que a gente colocava para ele durante esse processo todo. O trabalho dele, obviamente, vai ser referência. Não havia, né, trabalhos sobre migração dentro de Moçambique. Essa é uma dimensão, que é a parte analítica, mas também na questão da crítica aos quesitos censitários. Daí, se houver interesse das instituições que trabalham, o INE lá em Moçambique, o próprio governo, de aproveitar os apontamentos que ele traz para a melhoria da proposição, né, dos formulários de coleta e tudo mais. E eu não me lembro, só uma perguntinha rápida, Musashi, aquela questão de que a gente não consegue entrar no domicílio, né? A gente não consegue, por exemplo, atender a ideia do professor Ricardo Ojima de verificar o domicílio do migrante por conta do banco. Esse registro, ele existe, mas ele não é disponibilizado? Sim, ele existe, só não é disponibilizado. Eu voltei a insistir para ver se eles podiam me disponibilizar. Eles disseram que não podiam disponibilizar por ser informação confidencial. Isso. Sim. Então tem a ver com aquela questão da proteção aos dados pessoais que a gente tem visto crescer no mundo todo. Sim. Mas que como é uma pesquisa amostral e a unidade de desagregação dela, a menor recorte territorial não deve permitir identificação. Sim. Isso daí, de alguma forma, deve retornar. E só com o uso desses quesitos, como você fez agora, e estimulando outras pessoas a usarem também, e talvez a mídia mostrando isso daí, quando você voltar, isso daí possa, sim, desencadear, talvez, uma melhoria nesse aspecto, né? Porque é fundamental a gente conhecer os domicílios das pessoas, independente se é imigrante ou não. Mas para quem trabalha com migração, as características dos domicílios, como o Ojima falou, são fundamentais para você mapear melhor os processos. É uma questão que ele trouxe, né, da pesquisa do Januzzi com o nosso amigo Kleber, sobre os motivos de imigração, né, que uma pessoa vai atrás de emprego, o resto, todo mundo vai atrás porque vai acompanhar a família. Isso daí é fundamental para a gente ver até a mudança disso com a dinâmica demográfica em evolução, tendo famílias muito menores, daí como é que aparece, né, como é que vai mudando ao longo do censo. Isso daí é muito importante também. Então, o seu trabalho deve ter um reflexo nesse tipo de proposta futura de trabalho dos técnicos do INPE. Então, é só isso, e mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Foi muito prazeroso trabalhar com você, com o Jarbas, gostei muito. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Wilson. Eu também não posso deixar de destacar suas contribuições, sempre assim, tão importantes, as revisões densas que foram feitas ao longo das versões, e isso foi muito importante para atingir também essa qualidade, né, Musashi? E agora, na sequência, Musashi, assim, eu vou fazer assim como os colegas também, uma breve fala. Eu tive, né, como o Ricardo comentou, poucas oportunidades, né, Musashi, de nos encontrarmos. Foi realmente, a gente foi afetado por esse contexto todo, e ver essa qualidade do trabalho
no final, mesmo diante a tantos desafios, assim, o Mussage enfrentou muitos desafios. A gente conversou muito, né, Mussage, sobre sua inserção. Eu fico feliz de que, embora a gente tenha encontrado pouco, o professor Ricardo teve a oportunidade de conhecê-lo, eu tive esse prazer mais recentemente de nós termos feito um encontro que foi muito legal, mas pessoalmente nós fizemos isso recentemente, pessoal, e foi muito bom discutir agendas e o trabalho, mas foi grande parte da orientação foi assim, né? Foi remoto. E mesmo com tantas dificuldades, pelo menos, sabe, Ricardo, o Mussage me contou bastante que a interação com os colegas, com os alunos do PPGDem foi muito bacana. Então, né, Mussage, você divide apartamento com um colega, inclusive, trazendo informação aqui mais pessoal, mas é porque é muito bacana. Você teve a oportunidade de vivenciar Natal e os colegas, e um pouco, pelo menos, um pouco desse ambiente, você que divide apartamento com o João, que todos aqui conhecem, né, fazendo doutorado no PPGDem, e especialista também nos estudos de imigração, e fez tantos amigos, e eu fico muito grato, pessoalmente, falando um pouco desse aspecto, da satisfação do Mussage. Eu gostaria de dividir isso com todos, assim, por essa trajetória, né, Mussage, que você externalizou para mim em alguns momentos, e que agora eu divido aqui, de realmente de satisfação em relação à formação da demografia, da sua interação com o PPGDem. Você sempre foi um aluno muito sério, né? Isso o professor Ricardo colocou, o Wilson também, e com as características que você tem, a gente não pode deixar de colocar isso aqui, a sua seriedade, o seu respeito com os professores, não no sentido de uma relação vertical, mas no sentido de um profissionalismo muito diferenciado, que serve de exemplo, sim, para outros alunos, para todos os alunos. Eu acho que é importante dizer isso, porque você sempre teve um cuidado muito grande, um respeito muito grande, mas ao mesmo tempo um profissionalismo e um empenho. Um ponto importante, Mussage, todos os dados do trabalho do Mussage foi muito independente nesse ponto. O Mussage teve autonomia, rodou todos os dados. É lógico que todo trabalho colaborativo é bem-vindo e ajuda, mas o Mussage evitou aquele fluxo, muitas vezes, que acontece de um colega rodar os bancos todos, e isso às vezes acontece. Precisa ter um equilíbrio nisso, a gente sabe. O Mussage, ele conseguiu aprender muito também em relação ao manuseio dos microdados. Foi o Mussage que trabalhou os bancos e rodou essas informações. Isso é muito importante para a formação do demógrafo, nós sabemos disso. Então, por toda essa trajetória, dessa forma que foi, eu quero te parabenizar muito, sabe, Mussage? Eu não vou ser muito mais extenso aqui, seja pela hora, né, que começamos, mas do aspecto humano, é isso. O Mussage foi um aluno muito sério, um excelente orientando, prazer que eu tive foi muito agradável, como disse o Wilson. Em relação a questões substantivas do trabalho, eu acho que, como orientador, eu vou ser mais sintético, dizer que, em parte também, assim, de um ponto ou outro, né, Mussage, que a gente pode corrigir, que você pode corrigir nos próximos dias, e de algumas limitações, em parte, eu me coloco também como responsável. Eu acho que o orientador sempre tem a sua parcela, e eu coloco a minha aqui também. Em alguns momentos, eu não atendi tanto o Mussage quanto eu gostaria, e quanto o Mussage, com toda essa seriedade, esteve disponível, mas ainda assim a gente caminhou. Nos encontros que tivemos foram bem densos, né, Mussage? E tem questões também que eu percebo que são muito importantes que podem ser aprofundadas. Então, muito rapidamente, né? Quando o Wilson comenta, e o Wilson trabalha tão bem essa questão da unidade domiciliar, tanto para estudos de migração, mas para outros estudos, e eu também tive a oportunidade de trabalhar com efeitos indiretos da migração em alguns projetos. Essas são limitações que são indicações, como o próprio Ricardo, o Álvaro e o Wilson colocaram, que o Mussage pode estar levando, né? Muito do que o Álvaro falou de contribuição do trabalho, que todos comentaram aqui, tão bem o Wilson também, o Ricardo também, né, Mussage, essa semente plantada, ou seja, o Mussage, ele tem várias contribuições a fornecer para o INE daqui em diante. Essa da unidade domiciliar é uma, eu acho, inclusive, que ela podia estar um pouco mais destacada, sabe, Wilson? No trabalho a gente pode inserir isso um pouco nos próximos dias, na revisão, porque não existe o código de controle do domicílio que permita fazer essa análise, tanto dos efeitos indiretos quanto da estrutura domiciliar da migração. E é lógico que a agenda continua, né? Vejam que nós percebemos, né, Mussage, que no fundo, nesse tema das seletividades,
a revisão bibliográfica ficou muito interessante, mas, ao mesmo tempo, dá para cruzar mais variáveis sociodemográficas, socioeconômicas, né? Dá para explorar mais, recortar mais e fazer os fluxos por características sociodemográficas, ou seja, não só mostrar as tabelas de prevalência do perfil de escolaridade por status migratório, mas também de mapear esses fluxos, entender a seletividade dos fluxos. Então, ainda há elementos que podem ser explorados com os dados do que é possível, mas também lembrando que é uma dissertação que cumpre uma etapa, e aí eu já encerrando a minha fala, eu me lembro que no início da orientação, dado o perfil de estatístico, né, mostragem estatístico, e nós pensamos, nossa, vamos rodar algum modelo econométrico de estudos causais para entender as causalidades. E aí, quando a gente foi resgatando a bibliografia do que tinha de migração interna em Moçambique, e era tão escasso, que um bom estudo descritivo era o que realmente deveria ser o próximo passo, é o que realmente o Mussage tinha que buscar, e que a gente acabou chegando nesse ponto. Então, com a ajuda do Álvaro, com a ajuda do Ricardo, vejam que na qualificação a nossa ideia ainda era trabalhar só uma província, que era Nampula, e isso se expandiu para o país. Então, a contribuição ela foi sendo moldada de acordo com a necessidade mesmo que a bibliografia indicava. E aí eu concordo muito com o Álvaro de que existe uma contribuição para Moçambique, para o Instituto de Pesquisa lá do trabalho que foi feito, né? Então, sem então estender mais minha fala, assim, só colocar esse ponto humano do perfil do Mussage que eu queria destaquei, como também da consciência que nós temos de que tem mais elementos que podem ser avançados no trabalho. São tantos, né? O último que eu comento, olha que interessante, o Censo de Moçambique 2017, ele contabiliza o indivíduo, ele enumera e faz a pesquisa de um indivíduo que está no domicílio, mas que não é residente, mas que estava na hora da entrevista. Quer dizer, tem questões que podem, sugestão, que às vezes nem foram tão colocadas no trabalho, mas que vão ser sugestões que o Mussage vai levar para o INE para melhorar um pouco na experiência que a gente tem aqui no Brasil, o censo de Moçambique. Então, vamos fazer o seguinte, né, tendo feito essas considerações, eu vou passar também, Mussage, a palavra para você, para que você possa se posicionar e fazer uma última fala, mas antes disso, o próximo passo agora é a banca se reunir, tá, Mussage, para fazer uma deliberação em relação à aprovação desse exame, tá certo? Então, o Wilson, Álvaro e Ricardo, nós recebemos, né, um link privado de uma outra sala, que é por e-mail, e a minha sugestão é que, embora tenha tido os problemas técnicos todos, que a gente utilize, foi até uma orientação aqui que eu recebi da secretaria, esse link. Vocês estão com acesso a ele aí? Quer que eu mande no privado? Para que a gente possa ir para uma outra sala. Minha intenção é deixar essa sala aberta, né, mas facilita e tudo mais, vou fechar o áudio, e nós vamos para uma outra sala. Rapidamente, e voltamos, Mussage e aqueles que estão assistindo podem permanecer aqui. A gente volta bem rápido. A sala privada já está aberta também, só avisando. Ah, ótimo. Então, é isso. O Wilson, o Álvaro, se vocês estiverem procurando o link, eu posso estar mandando para vocês, seja no WhatsApp, seja aqui também. Eu tô com o link aqui, já faço, então... Se já quiser. Tô na sala. Já entrei lá também. Então eu sou o único, estou indo.
Ok, estamos retornando então, todos da banca, todos já estão de volta. Obrigado aí, por esperar todos. Agradeço também a participação de todos que estiveram aqui assistindo, que pese o contexto remoto. É sempre bom ver alunos aqui, estou tendo a oportunidade de vir aqui no chat. Sim, sim. Só retomando o que o Ricardo falou, da falta de atividade presencial no meio do processo da dissertação, é que no final a gente sempre tinha, junto com a banca e com a audiência, a gente tinha lá um salgadinho, alguma coisa, um café, alguma coisa que a gente não tem. Isso faz muita falta, mas em breve isso vai estar sendo contornado, né? Pelo menos as atividades presenciais no FRN voltam já a partir de 28 de março. Tomara que os cafezinhos também. E o Álvaro numa próxima presencial, Álvaro. Estou aí já, pode só falar. Isso. Pessoal, então, para encerrar essa sessão, é praxe também do regimento do FRN que eu leia a ata, eu já vou estar lendo, tá no site? Tá. A ata e nós damos encerramento. Então, e aí eu te passo a palavra também. Então, vamos lá. No dia 24 de fevereiro de 2022, às 14h42, através da videoconferência pelo PPG-DEM, foi submetido ao exame de defesa de dissertação do discente Mussaj Ismael Savai Brown, sob o título Dinâmica Migratória e Avaliação dos Quesitos Censitários sobre Migrações Internas e Internacionais em Moçambique, uma análise a partir do censo 2017. A banca examinadora foi presidida pelo professor Dr. Jarvis Campos, PPG-DEM, orientador, e contou com a participação dos professores doutores Wilson Fusco, fundagem do UFRN, co-orientador, Ricardo Ojima, PPG-DEM, UFRN, membro interno, e Álvaro D'Antônio, professor Álvaro D'Antônio, membro externo da Unicamp. O exame ocorreu em consonância com a portaria 20/2020 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFRN, que, em face dos efeitos da pandemia da Covid-19, do distanciamento social imperativo, autoriza atividades dos programas de pós-graduação, desde que sem etapas presenciais, respeitando as demais normas vigentes. A versão final da dissertação deverá ser entregue ao programa no prazo de 60 dias, contendo as modificações sugeridas pela banca examinadora e constante na folha de correção anexa. Conforme o artigo 46 da Resolução 2013-CONCEP, o candidato não terá o título se não cumprir exigências acima. Portanto, a dissertação considerada aprovada no site. Parabéns mesmo. Já fiz aqui uma fala muito pessoal também, e quero te parabenizar novamente e te passar a palavra. Tá certo, professor. Fique à vontade para fazer uma fala final. Bom, antes de mais, agradecer mais uma vez, que não paro de agradecer. Quando o professor disse aprovado, eu ainda estava à procura de Mussaj para ver se era isso mesmo que eu tinha ouvido ou não. Mas estou muito feliz pelo apoio, pelo suporte, apesar de na condição em que a gente esteve, mais do que vir aprender a componente demográfica cá, aprendi outras coisas, socialização e tal, então, questões de diferenças culturais e tudo isso. Então, para além de se fazer só após, faz muito mais do que após, que é aprender a ser. A gente acha que o aprender não tem limite, a gente aprende sempre, a gente convive com as pessoas diferentes, só para ver uma diferença de cultura muito grande. Eu sou muçulmano, sou africano, para depois vir conviver dentro de um país conservador, então é tudo isso para poder se adaptar a esse meio, e cheguei no ambiente de Covid, então é tudo. De fato, só fui uma vez à UFRN, e que, por sinal, tive a sorte de conhecer agora a professora Luana e me reunir presencialmente com o professor Jarvis no mesmo dia. E queria poder ter reunido mais conheci poucos professores, conheci o professor Moisés, conheci a professora Luciana Marcos. Então, foi um prazer enorme fazer parte do PPG-DEM, da UFRN, e recomendo qualquer que seja a pessoa para que se candidate. Algo intrigante foi a lembrança que o professor Ojima fez
Eu já nem me recordava, mas o ponto é que nunca desisti. Foi uma questão de persistência e nunca desisti, de fato, de ir atrás do PPGD. Acho que alguma coisa, 10 anos depois, acho que o destino mesmo era fazer a demografia no PPGD. Então, estou muito feliz, mas extremamente feliz. Aprendi bastante, que era a pergunta que o professor Jarvis sempre perguntou. A última vez que a gente reuniu, o professor perguntou: você aprendeu alguma coisa? Eu disse: aprendi demais. Quer dizer, aprendi acima daquilo que eu esperava que pudesse aprender. Cheguei achando que a migração fosse mais fácil que as outras componentes. Depois cheguei a descobrir que é muito mais complexo por aquilo que eu imaginava. E estou feliz. O professor Jarvis disse que não me deu muita atenção e tal, mas aquilo foi desafiador. Ele deu atenção na medida certa e foi desafiador, de fato, porque me obrigou a fazer. Durante o processo de qualificação, as recomendações da banca, dentro de mim, eu disse: será que é possível fazer isso? Quer seja o professor Gima, o professor Álvaro, o professor Wilson, o professor Jarvis. Eu não acreditava que era possível fazer o que estava a se recomendar na banca. Não, Moçagi, faz um teste. Não, Moçagi, tem que ter um trabalho diferente, tem que ter um trabalho que vai somar. Fala sobre as limitações, fala sobre isso. Não hei de conseguir fazer isso. Eu não hei de conseguir fazer isso. Professor, não, acredita mais em ti, e felizmente o resultado foi aquele e estou feliz com isso. Aprendi bastante e agradecer a todos os professores do PPGD, agradecer especificamente ao professor Chaves, ao professor Wilson, pela paciência, suporte. Eu mandava mensagem, mandava WhatsApp, trocava e-mails às altas horas, 1 hora, 2 horas de madrugada. Engraçado que o professor Wilson e o professor Jarvis, na mesma hora ou segundos depois, respondia. Quando respondia o dia seguinte, mas nas primeiras horas eu, às vezes, a dormir. Ao professor Ojima, que também deu muito suporte. O professor Ojima viu o trabalho ao começar, da página 0 até chegar agora, e contribuiu bastante também para o estágio de trabalho, começando da província de Nampula, que queria fazer, e até chegar ao estágio em que chegou. E agradeço bastante, muito, muito mesmo. E ao professor Álvaro também pelas contribuições e por ter aceito fazer parte da banca. E eu tentei atender a todo tipo de recomendações da banca. E espero ter conseguido fazer, e a expectativa é que, mesmo depois esta última versão, também vou atender a todas as contribuições da banca. E basicamente é isso, estou muito emocionado. É mais uma etapa. Confesso que pensei em desistir, eu até tinha voltado para Moçambique, o professor Jarvis sabe disso, por questões sociais, enquadramento e tal, pensei em desistir, mas depois, graças a Deus, eram 10 anos à procura de PPGD, então não era a pandemia que poderia travar, né? Então, estou bastante agradecido por isso. E obrigado a todos. Moçagi, o PPGD aqui é bom. Isso, parabéns. O PPGD aqui é grato por tê-lo tido como aluno e pense no doutorado. Eu vou abrir uma exceção antes de encerrar, até pela amizade do João, por ser da casa. Antes, o João pediu a palavra. João, fica à vontade. O João está aí? João, teve a mãozinha. Ele pode ter apertado sem querer aí, Jarvis. Se foi sem querer, coloquei ele no palco, mas tudo bem. Aqui no chat também não. João, qualquer coisa você me interrompe, João. Mas bom, ok. Certo, Moçagi, deixa eu ver aqui, parece que levantaram alguns levantaram a mão, não? Não sei se são aplausos. Alguém quer fazer uma fala última? Fique à vontade, os colegas. Professor? Sim. Desculpe quebrar o protocolo, mas eu acho que o Moçagi merece que a gente aplauda esse menino de pé, porque o Moçagi, eu acho que além da gente ter vivido essa situação da pandemia, eu sempre disse que o Moçagi tinha um diferencial, que ele estava longe da família, ele estava sozinho,
e ele venceu a barreira do idioma, a barreira de preconceito, de muita coisa. Eu tive a oportunidade de me aproximar de Musashi e eu sei que ele passou por muita coisa para chegar até aqui. Ele merece, não foi à toa que ele foi o primeiro da nossa coorte a defender. E, Musashi, eu tenho muito orgulho de você, eu tenho certeza que a sua família tem muito orgulho de você, e você merece demais estar aqui. Parabéns por ter sido o primeiro da nossa coorte a receber o título, viu? Meus parabéns. Obrigado, Marlene. Obrigado. O primeiro a qualificar e o primeiro a defender mais um destaque do Musashi. Valério, obrigado por essa fala que emociona a todos. Assim, sem palavras, realmente todos sabemos do caráter e do profissionalismo como o Musashi mereceu pelos obstáculos que passou. Então, uma fala mais do que necessária. Obrigado mesmo. Então é isso. O João ainda está com a palavra aberta, né, com a mãozinha, mas enfim, é isso. Pessoal, então eu quero agradecer a todos novamente, a banca, Álvaro, novamente um prazer, Ricardo, Wilson, por tudo que eu coloquei, né, por estarmos aqui nesse momento especial. Musashi, parabéns novamente, pense no doutorado e curta seu dia, curta o momento. A todos, muito obrigado, e essa gravação, a defesa, ficará disponível nos canais do PPGD. Então é isso, um abraço a todos. Parabéns, Musashi. Boa viagem de volta. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Musashi. Obrigado. Sucesso lá. Parabéns, sucesso, hein? Obrigado. Tchau. Abraço, pessoal. Tchau a todos. Jarvis, você vai colocar a gravação no Drive?